Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma satisfação enorme estar aqui nessa noite para falarmos da graça maravilhosa, do amor incondicional que Jesus tem por nós, que nosso Deus tem demonstrado pelo seu povo, pela sua noiva aqui na terra. Isso é maravilhoso. E para mim é uma satisfação enorme estar aqui, obrigado querida, na PIB, Bela Vista do Paraíso. Olha só que nome bonito, hein? Bela Vista do Paraíso, nome lindo, assim como vocês são o espelho de Cristo, então vocês são lindos também, amém? Glória a Deus. Trago um abraço da Abanopa, da Ordem dos Pastores Batista, subseção norte do Paraná, da qual sou vice-presidente. Trago também um abraço da Igreja Batista Memorial Filadélfia, da qual sou pastor titular, né? E é muito bom o pastor Rodrigo está participando de uma celebração ao nosso Deus, com mais uma porção do rebanho de Cristo, do povo do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero que você feche os seus olhos, mas eu quero que você abra o seu coração nessa noite. Eu sou bem sintético, mas eu fico bem na dispensação do Espírito Santo. Então, se Deus falar assim, pregue 15 minutos, vão ser 15 minutos, mas se Deus falar assim, pregue 3 horas, vai ser 3 horas, vão ser 3 horas, amém? Mas eu queria que você dedicasse e fechasse os seus olhos e abrisse seu coração para a palavra de Deus nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor permaneça em nosso meio. Nós te agradecemos porque pela fé tu estás aqui. Nós te agradecemos porque pela fé o Senhor tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração como oferta suave diante do Senhor. Obrigado, Pai, por este momento de louvor e adoração que tivemos, que celebramos. Como é bom adorar o Teu nome, como é bom cantar louvores ao Altíssimo. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores. Tu és o nosso Deus, ó Criador dos céus e da terra. Portanto, fala conosco, continua falando conosco nessa noite, agora, através da ministração da Tua palavra, e que eu, Teu servo Isaac, seja simplesmente um canal de bênçãos, um arauto do Senhor, um mensageiro do Senhor, para a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, meus irmãos, diante dos desafios do mundo contemporâneo, que são muitos, nunca a ciência esteve tão elevada, nunca observamos tanta tecnologia, tantas coisas que vêm e passam como um vento, como um sopro. Hoje você está observando uma coisa diferente, mas amanhã já tem algo diferente do de hoje, amém? Pode abaixar um pouquinho, queridão, o volume, isso, então existe muitos desafios para o povo cristão, para o povo de Deus. Mas diante de tantos desafios, eu quero que você reflita que existe uma ordem de Deus para você. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, não precisa responder nada, eu quero que você responda para você no seu coração. Quantos aqui compreenderam o reino de Deus, compreenderam o seu chamado como povo cristão, como noiva do Senhor, como parte do corpo de Cristo?
Responda para si mesmo: eu já compreendi isso. E eu quero conversar com vocês hoje, Isaías capítulo 6, versículo 6, Isaías 6, 6, versão King James da palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim: imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Versículo 8. Em seguida, ouvi a voz do Eterno, do Deus, Criador dos céus e da terra, que me chamava, que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente lhe respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, desde os primórdios, todo cristão, toda pessoa que já recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, você tem uma ordem imperativa para seguir. E essa ordem está lá em Mateus capítulo 28, por favor, vamos passeando na Bíblia, Mateus capítulo 28, 19 e 20, Mateus 28, 19 e 20, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Queridos, esse versículo ele quer dizer muito para mim e para você, como crente em Jesus. Esse versículo ele quer dizer que a mesma missão que Isaías teve de ser enviado por Deus para ser profeta entre as nações, nós temos essa mesma missão. E os desafios são muitos, porque hoje, como diria o teólogo, a sociedade é líquida, ela escorre pelas mãos, e um teólogo mais radical ainda, ele vai dizer: a sociedade está quase passando de líquida para um estado de fumaça, que você não vai poder mais nem apalpar, ela vai sumir. Então o tempo está passando assim, e a Bíblia diz para você e eu ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu quero que você compreenda nessa noite que Deus tem um chamado para a sua vida. Todo cristão está debaixo dessa ordem. Todo cristão tem um chamado. Nós fomos selados com o Espírito da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós vivemos o Evangelho, nós compreendemos a palavra do Evangelho, e quando compreendemos a palavra do Evangelho e aceitamos esse Evangelho, logo nós somos selados com esse Espírito, e ao sermos selados com esse Espírito, precisamos compreender que esse Espírito não é de temor, mas de ousadia e de moderação. Eu quero que você venha comigo nesse pouco tempo de reflexão que nós temos aqui, e que você compreenda o seu chamado. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Eu sou chamado. Eu sou chamado por Deus. Você quer ver? Isaías 49, versículo 1. Isaías 49, 1. Ouvi-me, todas as ilhas, e vós, povos e nações longínquas, prestai atenção. Antes de eu nascer,
Yahvé me escolheu e convocou. Desde o ventre de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Queridos irmãos, visitantes, agregados da PIB Bela Vista de Paraíso, o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. O Senhor te chamou. E o Senhor não te chamou para ficar sentado na cadeira, esperando a banda passar, sentado na cadeira, vendo e ouvindo as notícias de que muita gente está indo para o inferno. Enquanto nós estamos sentados aqui, tem crianças afundadas na pornografia, tem pais que num domingo à noite está chegando embriagado em casa, drogado em casa. Por isso que quando eu vi essas crianças brincando ali, dançando, adorando a Deus do jeito delas, com o coração puro, eu glorifico muito a Deus, porque elas estão na casa do Senhor, elas não estão com o celular agora na mão, vendo qualquer coisa, elas estão na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor. Então não reprimam essas crianças, glorifique a Deus. 7, 8 anos talvez, isso vai marcar a vida delas, isso vai marcar o coraçãozinho dessas crianças de forma positiva. E glória a Deus pela vida dessas crianças. Mas tem crianças e crianças que o diabo tem feito da mente cativa, porque nós estamos salvos, satisfeitos e sossegados. Porque na verdade, nós como igreja, compreendemos pouco o nosso chamado. Nós compreendemos pouco que o Senhor nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Mas nós não podemos esquecer que um dia o Senhor vem nas nuvens com grande poder e glória, e também vai chamar o meu nome, vai chamar o seu nome, e vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, vinde bendita do meu Pai, possuí por herança a terra que eu vos tenho prometido desde a criação do mundo. Você foi chamado desde do ventre da sua mãe para ser profeta entre as nações, e eu quero desafiar você nessa noite a sair da sua zona de conforto. É interessante quando a palavra de Deus diz assim, lá em Efésios 1,13, que quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, nós compreendemos, nós aceitamos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e a partir daí, você tem uma grande missão: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulo. Meus queridos, você foi chamado para ser luz em Bela Vista do Paraíso. Você foi chamado para ser luz na sua casa, para ser luz no seu trabalho, para ser luz na escola. Não somente ser luz aqui na igreja, onde é fácil, você tem uma equipe de louvor abençoada, maravilhosa. Então você tem uma música que te eleva o espírito, que abre o teu coração, e a música é isso. A música é um caminho que facilita você se achegar à presença de Deus. Então, você chegando na igreja, você chegando nesse ambiente, é fácil você derramar uma lágrima, é fácil muitas vezes você se emocionar, mas eu quero que você compreenda o seu chamado em Jesus Cristo. Olha, queridos, tem algumas cadeiras vazias aqui, e elas precisam ser preenchidas por pessoas que precisam ser salvas. E você é ovelha, e você precisa gerar ovelha. Você precisa sair da sua zona de conforto, salvo, sossegado e satisfeito. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8,
Vamos passar pelo texto, porque a palavra de Deus, ela fala por si só. Atos 1:8. Sabe esse Espírito Santo onde o apóstolo Paulo diz que nós fomos selados? Contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, inclusive Bela Vista do paraíso. Qual o seu mundo? Quem que você é no corpo de Cristo? Qual a sua missão? Qual o seu chamado? Sabe qual o problema, meus queridos? E é um problema sério. O problema é que nós não queremos renunciar. Sabe por quê? Renunciar dói. E renunciar nos tira da zona de conforto, sim, mas é um desafio. Queridos, eu quero que você compreenda que a nossa perspectiva não é terrena, a nossa perspectiva não se limita a 90, 100 anos, 110 anos, 130 anos, a nossa perspectiva ela é eterna. Não crie uma expectativa de você viver bem somente aqui na terra, mas plante frutos para a eternidade. E a Bíblia diz: sábio é quem ganha almas, e você precisa ganhar almas para Jesus, você precisa brilhar onde você estiver. Sabe, a teologia da prosperidade, meus irmãos, a teologia da prosperidade, ela vai dizer, sabe o que, meu querido? Onde você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado. Aí, a pessoa que crê nessa teologia da prosperidade, ela vai pisar o pé numa firma, pensando em ser dono da firma, ela vai fazer tudo pensando em prosperar financeiramente. Não, mas onde você pisar a planta do seu pé, a planta de um pé formoso, porque a Bíblia diz, quão formoso são os pés daquele que anuncia o evangelho da paz. Onde você pisar a planta do seu pé, o Senhor tem dado a você, para você brilhar a luz de Jesus Cristo na sua vida. Esse é o seu chamado, essa é a sua missão, essa é a missão da igreja. Isto é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Jesus nos ordenou, vão por todo mundo. Marcos 16 vai dizer assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Cabe a você lançar a semente, cabe a nós, igreja de Jesus, lançarmos a semente, a tempo e a fora de tempo. Ah, mas o coração das pessoas está muito duro. Não cabe a você amolecer o coração de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. A Bíblia diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando, meus irmãos, você está cheio da promessa, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está transbordando dele, como diz Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você não se esconde debaixo da cama, como luz, como candeeiro. Você não se esconde debaixo da cama, você quer estar num pedestal para iluminar o ambiente, para iluminar o ambiente que você está, para ser bênção entre as nações, para ser profeta entre as nações, para ser sal, para fazer a diferença, para ser o bom tempero de Cristo na vida das pessoas, para influenciar positivamente. Foi para isso que você foi chamado. A Bíblia diz que Deus nos tira das trevas e nos leva para o seu reino de luz, de amor, de justiça, de paz, para brilharmos, para refletirmos a luz de Jesus. Mas quão difícil é renunciar. Mas eu quero dar uma notícia para você nessa noite.
Não existe evangelho sem renúncia. Esquece. Esquece. Não existe evangelho sem renúncia. Jesus, ele vai dizer assim: olha, você quer me seguir? Quero, Senhor. Quer mesmo? Quero. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que não negar a sua vida por amor a mim, não é digno de mim. Jesus fala que se você negar a sua vida por amor a Ele, você vai encontrar a verdadeira vida. E a verdadeira vida é a perspectiva eterna que nós acabamos de falar. Não podemos continuar na zona de conforto medíocre que a religiosidade propõe para cada um de nós. Queridos, esse ambiente aqui, queridos, foi o Senhor que separou para a igreja, para uma parte do rebanho dele, adorar ele aqui neste lugar. Então isso aqui não é um clube social, onde o dízimo e oferta é uma mensalidade para o sustento. Não, é muito mais que isso. Isso aqui é uma agência do reino dos céus aqui na terra. O reino de Deus já chegou entre nós. Como? Através da minha e da sua vida. Não fique esperando o pastor Rodrigo ou qualquer outro pastor gerar ovelhas. Quem gera ovelhas são ovelhas, e todos nós somos ovelhas. Todos nós. Meus amados, Abraão ouviu a voz do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela. Escuta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu só sou aqui um mensageiro do Senhor. Se eu sair da Bíblia, você levanta a mão e me corrija na hora, em nome de Jesus. Mas se a Bíblia for pregada, e se você crê nela como palavra de Deus, obedeça, ouça a voz do Espírito nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-se à terra que te indicarei. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: sai da tua zona de conforto, sai da tua zona de conforto, que eu vou mostrar que existem muitas pessoas com pensamento suicida, que precisa da sua bênção, que precisa da sua luz, que precisa da sua influência cristã na vida delas. Muitas pessoas que estão lá na bebida, na cachaça, na droga, na prostituição, que precisa ter um encontro com Jesus, a partir de um encontro com você que brilha Jesus. Sabe, eu me lembro, e nunca vou esquecer disso, eu fui chamado, queridos, para o campo de batalha. Você quer me ver feliz? É você me colocar em um campo de evangelização. É você me colocar em qualquer lugar que eu tenha que falar de Jesus, que eu tenha um tete a tete com a pessoa, que eu ore com a pessoa, que eu abrace a pessoa. Sabe, queridos, e eu, pela misericórdia e pela graça do Senhor, eu não perco tempo. Onde tem alguém falando comigo, no mínimo eu falo: Jesus ama você, Deus te abençoe em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós estamos com um projeto lá no Moradias Cabo Frio, onde crianças, adolescentes de 16 anos nunca tiveram contato com a palavra de Deus, nunca tocou numa Bíblia, enquanto eu estou na zona de conforto.
pela misericórdia e pela graça, nós ganhamos 50 Bíblias, e nós estamos distribuindo essas Bíblias para eles, e eles estão muito felizes, e eu falo, gente, se vocês seguirem a orientação de Deus, através da palavra, através da Bíblia Sagrada, vocês vão ser prósperos e felizes, a vida de vocês vão caminhar bem, vocês vão ter famílias abençoadas, famílias prósperas. E ele, o que é isso, pastor? Como que funciona? E aí você vai falando, você vai explicando gradativamente, porque essas pessoas, esses adolescentes, nunca teve contato com a palavra de Deus. E o nosso lema é o lema: construindo meninos para não precisar remendar homens. Construindo meninos para não remendar homens. Nosso lema é: obedeça a Deus e aos pais, e sejam felizes e prósperos. Eu me lembro muito bem, no dia que eu estava lá em São Paulo, no metrô Santa Cecília, aquele movimento absurdo e tal, e eu estava trabalhando, e logo quando eu desci do metrô, que eu estava ajeitando ali a mercadoria para trabalhar, veio um homem barbudo, com o nariz escorrendo, todo mal cheiroso, todo fedegoso, maltrapilho mesmo, sabe? E eu estava concentrado para trabalhar. E aquele homem veio, e aí, meu irmão, tudo bem? Tá. Estava eu e meu primo Carlos André. Aí eu falei, poxa, a princípio, olha a nossa tendência, meus irmãos, olha a nossa tendência. A princípio eu falei, sabe o que, querido? Poxa, logo de manhã o cara já vem encher o saco. Não, foi a minha fala, eu confesso para vocês. Mas o Espírito Santo que está sobre mim, o Espírito Santo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a libertação aos cativos, a transformar o choro em riso, a lágrima em veste de louvor, de alegria. Esse Espírito Santo me impulsionou e disse assim: fala para ele, só Jesus te ama. E eu levantei de volta assim, falei, Jesus te ama. E ele estava todo eufórico assim e tal. Aí ele parou. E ele falou assim, bem humilde, ele falou assim: Jesus não me ama não. Ali o Espírito Santo me tomou. Ali o Espírito Santo falou através da minha vida, como Ele pode falar através da sua vida. E eu falei, Jesus ama você sim, querido. Ele falou, não me ama não, não me ama não, porque eu acabei de sair da cadeia, porque eu matei uma pessoa. Eu falei, mas Jesus te ama. Aí ele falou, ama mesmo? Eu falei, amo. E Ele quer libertar você. E ali eu comecei a ministrar na vida daquele irmão. O nome dele é Ivan Cruz. Ivan Cruz, nunca vou esquecer. E eu peço um presente para Deus. Eu quero ver esse homem na glória ainda, porque nunca mais eu o vi. Sabe, estava eu e meu primo Carlos André. Como a gente já era experiente na batalha assim, de rua, de pregar o evangelho na rua, ele ficou intercedendo lá, e eu conversando com o Ivan Cruz, e ele intercedendo. E aí eu dei um abraço no Ivan Cruz, mas eu dei um abraço naquele homem sujo, fedendo, com o nariz escorrendo. Eu dei um abraço nele. Sabe qual foi a fala dele, queridos? Ninguém nunca me abraçou assim. Ninguém nunca me abraçou assim. Eu falei, como assim? Um homem já, seus 40 anos, ninguém nunca deu um abraço nele assim? Depois o Espírito falou assim, olha, foi eu que abracei ele através de você. E Deus quer abraçar pessoas através de sua vida. Deus quer abraçar pessoas através da sua vida. Em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está sobre ti. O Espírito Santo está sobre você, porque você foi selado por esse Espírito Santo. Porque você recebeu esse Espírito Santo e a autoridade desse Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está sobre você, ele não é de covardia, ele não é de temor, mas de ousadia e de moderação. E eu continuei falando de Jesus para aquele homem e perguntei para ele, você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou, eu quero. Queridos, e aquele homem fechou os olhos. E eu e meu primo oramos por ele. E aquele homem se converteu naquela hora. Eu senti no Espírito.
Queridos, ele já saiu dali falando, pregando o evangelho. Nós levamos ele assim num barzinho que tinha, que vendia café e pão, e nós demos um café, um pão para ele, demos mais uma merrequinha, e orientamos ele assim: você vai procurar a igreja evangélica, vai conversar com o pastor, e vai receber a orientação dele, porque a gente morava muito longe de São Paulo, é absurdo, não dava para a gente pastorear ele, não dava para a gente acompanhar ele. Aí ele falou assim: olha, eu vou seguir a orientação de vocês. E eu saí dali naquele dia, pisando nas nuvens, cheio do Espírito. Mas aí eu falei assim: opa, já falei de Jesus de manhã, agora Deus vai abrir as portas da venda para mim, e eu vou vender um monte. Naquele dia eu não vendi nada. Eu vendi só o do almoço, Ju. Eu vendi só o dinheiro do almoço, aquele dia. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, amor e paz. O reino de Deus é libertação. Por favor, abre Isaías capítulo 61. Essa passagem de Isaías 61 é a mesma passagem que Jesus leu, queridos. Olha só. Faça favor para mim. Eu vou ler, mas eu quero que você acompanhe lendo também. Em nome de Jesus. Isaías 61, capítulo 1, o versículo 1. Isaías 61, 1. Está ali já? Tá. Vamos lá? Leia baixinho, mas eu quero que você leia entendendo que você está ouvindo a voz do Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Vamos lá? Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. Bata no peito. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, ou seja, o dia que Jesus virá nas nuvens para julgar vivos e mortos, para consolar todos os que andam tristes, para dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa ao invés de cinzas, olhos de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor ao invés de um espírito angustiado, abatido. Nós, queridos, vocês, nós seremos chamados carvalho de justiça, plantação de Deus, para a manifestação do esplendor da sua glória. Isso é tremendo demais. Essa passagem, ela é absurda. Jesus leu essa passagem no templo depois que ele foi batizado. A primeira coisa que ele leu no templo foi a passagem de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre essa igreja, eu creio, porque o Senhor levantou ela neste lugar. E você, como rebanho, aqui representando o corpo de Cristo, você também está pleno do Espírito Santo. Você precisa buscar essa plenitude, você precisa se embriagar com o Espírito Santo, você precisa se encher do Espírito Santo. Como cantamos, nós precisamos mergulhar no mar da glória do Senhor. Nós temos um chamado, nós precisamos renunciar. Sabe, queridos, Ivan Cruz, 15 dias depois, o Senhor não me deu esse privilégio, mas 15 dias depois, o meu primo Carlos André, que participou de todo o processo comigo, estava lá em espírito de intercessão, me chega em casa com uma notícia maravilhosa: Isaac, você sabe quem que eu vi? Eu falei: não sei, querido. Isaac, eu vi o Ivan Cruz. Eu falei: foi, e aí? Ivan Cruz estava na esquina, perto de onde nós o evangelizamos. Ele estava vendendo bala doce, com a barbinha toda feita, todo bonitinho, todo cheiroso, com um monte de folheto na mão entregando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
Aquele homem foi transformado mesmo naquele dia. 15 dias depois ele já estava na missão que Deus deu para todo crente. Todo bonitinho, todo limpinho, vendendo, ganhando o seu pão de cada dia, mas entregando folhetos, pregando o evangelho que libertara. Sabe, queridos, nós temos muitas vezes a petulância, nós temos muitas vezes a arrogância, nós temos muitas vezes a incredulidade de olhar para uma pessoa e de falar, sabe o quê? Aquele ali nem Deus dá jeito. Quem é você para dizer isso? Quem sou eu para dizer isso? Eu profetizo sobre o vale de ossos secos. Eu me lembro do gadareno, exposto à vergonha, andava nu, e quando teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. Eu me lembro do cego de Jericó, sem dignidade, quando teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. E se nós formos falar aqui, citar, nós vamos passar bastante tempo citando aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram transformados pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Abraão renunciou, saiu da parentela, saiu do seu pai, saiu do aconchego, do colo do papai, renunciou pelo chamado de Deus à sua vida. Moisés renunciou. Como não nos lembrarmos de Maria, mãe de Jesus, a menina de mais ou menos 15, 16 anos ali, onde o anjo chega e fala assim: Maria, tem isso e isso para você. Qual a resposta dela? Eis aqui a tua serva, faça conforme a tua vontade. Isaías no versículo 8 de Isaías 6, vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O apóstolo Paulo, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi chamado por Jesus. O apóstolo Paulo estava na zona de conforto, como general, como perseguidor da igreja, mas ele tem um encontro com Jesus, e ele é transformado, e ele entende o seu chamado em Cristo, e ele entende a sua missão em Cristo, e ele sai da zona de conforto, ele sai de ser perseguidor para ser perseguido. Saia da zona de conforto. Todos nós temos um chamado, precisamos cumprir o ID do Senhor. Você quer ver essa igreja aqui relevante na cidade de Bela Vista do Paraíso? Você quer ser relevante na sua família? Aquelas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, ela não vai ouvir em outro lugar, ela vai ouvir através da sua vida. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Seus parentes, seus familiares estão lendo sua vida. Eles estão vendo que se você só vem na igreja, ou se você é de fato um crente em Jesus Cristo. E sabe onde que isso é evidente? No seu dia a dia. Você tem brilhado no seu dia a dia? Você tem brilhado no seu dia a dia? Na história do cristianismo, nunca foi fácil anunciar o Evangelho. Nunca foi fácil viver Jesus. Nunca. Mas nós fomos chamados para isso, para sermos testemunhas do reino, para sermos testemunha do Senhor. Não fuja do seu chamado. O que você tem negado por amor a Cristo? O que você tem negado por amor a Jesus Cristo? O que você tem negado? Muitas vezes nós não negamos o sofá. A gente precisa vir no culto de oração, a gente precisa ensaiar, e é tão pesado muitas vezes, é tão maçante. Sabe, muitas vezes dá o horário do culto e a gente
fica protelando, e aí a gente, em vez de chegar no horário 10 minutos antes para começar uma intercessão, orar pelas pessoas que estão vindo, pelos visitantes, a gente chega 10, 15 minutos atrasados. Não está renunciando. A Bíblia diz o quê? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Viver o Evangelho não é fácil. Não é fácil. Nunca negar as nossas vontades foi fácil. Nunca. Nunca. Mas se você negar, por amor a Jesus, você encontrará a verdadeira vida, a vida abundante nele. Nele. Tiago 4:4, já estamos fechando a nossa reflexão. Tiago 4:4. Adúlteros, olha escutem essa paulada na muleira nossa. Lembre-se que Deus fala primeiro com o pregador. Adúlteros, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Eis que diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso para você, igreja. É o Senhor que está dizendo isso para você. Eu quero que você reflita que tudo que te afasta de Deus, você precisa se afastar. Se afaste das coisas que te afastam de Deus. Não tenha nem contato. O que está te afastando do propósito? O que está tapando os seus ouvidos para ouvir a voz do bom pastor? Para você ouvir o seu chamado? O que tem tampado o seu ouvido? O que tem te afastado do seu chamado, do propósito de Deus para a sua vida? Se afaste disso. Eu quero falar uma coisa para você, queridos. Jesus está para voltar. Uma vez, o meu primo, ele já tinha seus 40 anos, 38 anos mais ou menos, e eu fui falar de Jesus para ele. Aí eu falei: querido, meu primo, outro primo, falei: querido, Jesus está para voltar. Sabe o que ele falou para mim? Desde pequeno eu ouço essa conversa aí, que Jesus está para voltar, e Jesus nunca voltou até agora. Olha a perspectiva da pessoa. Hoje, infelizmente, esse meu primo ainda está perdido, por causa da sua incredulidade. Debilitado, dependente de outras pessoas. E eu creio que, se ele crê, como se eu crer, como que você crê, nós veremos a glória de Deus, porque Deus não mente. E a Bíblia diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência se multiplicará. Quando que nós vimos isso, a ciência se multiplicar tanto? Se você pegar aí, vamos colocar só da época de Jesus, do ano 1 lá de Jesus, até 1900, 1890, certo? Você saía daqui para Maringá, você gastava o mesmo tempo, em 1900 anos você gastava o mesmo tempo. A ciência evoluiu pouco em muitas coisas, sabe? Hoje, se você for para Maringá e você tiver um helicóptero, você gasta 10 minutos. Olha a diferença. Então a evolução é uma das evidências que Jesus está para voltar. Quando eu ouvi, meu irmão, 2015 mais ou menos, eu não me lembro, a minha cunhada chegou de São Paulo, e eu sempre fui leigo nesse negócio de tecnologia, eu
não sou muito fã, tá? Não sou muito fã. Estou com o tablet aqui, é porque é mais rápido para a gente acessar a Bíblia. Mas eu gosto mais de brincar peão, bolinha de gude, bola, ping-pong. Eu gosto mais dessas coisas, sabe? Brincar na terra. Enfim, é uma coisa minha. É uma coisa minha. Mas, queridos, a ciência se multiplicou. E a evidência da vinda de Jesus está próxima. Em 2015, quando a minha cunhada veio e me mostrou o WhatsApp e ela fez uma chamada de vídeo, eu falei, não é possível, peraí. Eu afastei assim, falei, não, é mentira, não pode. Você está falando com uma pessoa lá em São Paulo e você está vendo ela ao vivo? Ele falou, olha só aqui. Tá. Aí eu fiquei. Hoje em dia já ficou normal. Tem Zoom, tem não sei o quê. Hoje já tem aquela coisa que aparece a imagem mesmo assim, né? Que nem nos filmes, enfim. É a evolução. E Jesus está para voltar. E nós precisamos anunciar as boas novas, para que essas cadeiras possam ser preenchidas por pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fechar lendo uma passagem linda, maravilhosa. Ela é até música. 1 Crônicas, capítulo 16, 23. Primeira Crônicas 16, 23. Aí, nós vamos ler até o 36. Mas eu quero que você leia. Escuta aqui, igreja. Presta atenção. Eu quero que você leia essa passagem degustando. Quero que você deguste essa palavra. Eu quero que você fale como Jeremias. Quando eu encontrei a palavra, eu me alimentava, eu nutria noite e dia por aquela palavra, e elas eram mais doces que o mel ao meu paladar. Vamos lá? Vou ler aqui, queridos. Erguei ao Eterno um cântico novo, aleluia. Cantai ao Senhor, a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai a sua glória entre as nações e entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos. Mas o Senhor criou os céus e a terra. O meu Deus criou os céus e a terra. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome, trazei sua devida oferta, entrai em seus átrios. Prostai-vos diante do Senhor no esplendor da sua santidade, tremei diante dele terra inteira, anunciai entre as nações, o Senhor é rei, sim, o mundo está firme e não será abalado, ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém, esteja em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozije-se todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem, sim, Ele vem julgar a terra, Ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre, que todo o povo declare amém, aleluia. Glória a Deus.
eu quero desafiar você, nessa noite, a fazer um compromisso, não com o pastor Rodrigo, não com a denominação, a fazer um compromisso com Deus, como filho de Deus, como filha de Deus. Eu quero que você fale no seu íntimo, com toda a força do seu entendimento, que você quer ser usado e usada pelo Senhor, que você quer ser pleno do Espírito Santo para anunciar essa salvação, para anunciar que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, para anunciar a fidelidade do Senhor, para anunciar o Evangelho que cura, que sara, que liberta todo aquele que crê e volta-se a Deus com o coração arrependido e confessa os seus pecados e professa Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assuma esse compromisso com Deus nessa noite. E eu quero que você fique de pé num ato simbólico, num ato profético. Se você entendeu a palavra do Senhor, se você entendeu o seu chamado, fique de pé e se coloque à disposição do Senhor. E o Senhor está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Responda em nome de Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Responda com toda a força do seu entendimento, responda com todo o teu coração. Seja sal, seja luz entre as nações.